Perfeito, mas assim, não deixa de ser uma coisa impressionante a gente imaginar que o continente americano, atualmente, né, puxando já para o tempo presente, não tem a maior população do mundo, né? A Ásia acaba sendo o continente mais populoso, né? Só que mesmo assim, a América, né, a América Latina, ela consegue liderar o número de vítimas, né, fatais da pandemia do coronavírus. Eu vejo o seguinte, eu acho que a América Latina ela passa uma imagem para o resto do mundo. Eu estou aqui trabalhando com estereótipo, não estou falando que é assim de verdade, né? De ser uma região pacífica, de ser uma região assim que com poucas guerras assim poucas guerras recentes de um estado contra o outro, né? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela não se estende à América Latina. Os dois maiores conflitos do século XX não se estendem diretamente à América Latina, diretamente não. Por outro lado, a América Latina é uma região muito marcada pela violência urbana, pela desigualdade social, não é? Por uma elites privilegiadas que vivem como se fossem em bolhas, assim, que não tem não sentem na pele o que a população mais humilde acaba sentindo. Então, minha pergunta é a seguinte: talvez essa naturalização em relação à pandemia tenha alguma relação com essa normatização que nós temos assim de olhar para as mortes do dia a dia e isso não nos tocar de alguma forma, de a gente acabar vivendo, até a gente acaba fantasiando que nós vivemos uma região pacífica? Então, Vinícius, eu acho que tem... Bom, vou pegar aí o seu estereótipo e problematizar um pouco isso, né? A ideia é essa. A ideia é essa. Mas antes, como você mencionou a respeito de números, são 700 milhões de pessoas que habitam a América Latina. Portanto, aproximadamente 10% do total da população mundial, né? Aproximadamente aí, pouco menos até. Mas, de qualquer forma, o que interessa aqui dessa sua conversa, dessa sua proposição, é a gente pensar que talvez... Primeiro, tem que negar essa ideia de ser um continente pacífico. O fato de que nós não termos muitas guerras entre estados significa tão somente que nós temos uma artificialidade na construção dos estados nacionais. Então, de fato, as tensões entre estados, as disputas territoriais, elas são pequenas se comparadas com outros países, ou mesmo naquilo que você mencionou há pouco sobre o grande conflito da Segunda Guerra Mundial. Porém, as tensões internas são gigantescas, e essas tensões, elas produziram e continuam a produzir mortes em números superiores a uma guerra. Então, a gente vê pessoas morrendo pela violência cotidiana, a gente vê pessoas morrendo pelos acidentes de trânsito, aqui no caso brasileiro isso é muito marcante, e agora estamos vendo as pessoas morrerem pela pandemia. Então, nós estamos falando assim, com três grandes... blocos numéricos responsáveis por uma mortalidade na América que poderiam ser evitáveis, né? Ou seja, nós estamos lidando aqui com uma situação de tanto as mortes da violência cotidiana, da violência do trânsito ou da violência da pandemia, esses três tipos de mortes podem mudar. Não é possível abordar isso de uma maneira, é assim mesmo e vai continuar acontecendo. Olha, isso é negar a nossa condição de agentes históricos. Agora, quando a gente, pegando ainda um pouco da premissa da sua observação, quando a gente pensa a respeito do continente latino-americano e concentrar essa população, e você pontuou muito bem aí, a questão da desigualdade. Nós somos o continente da desigualdade. Nós somos o continente em que há uma grande ambiguidade em relação aos nossos modos, aos nossos parâmetros, a experiência de países marcados pela cristianização, pelo cristianismo, e que supostamente isso produziria sociedades afeitas a certos princípios de solidariedade, do amor ao próximo e assim por diante. Isso tudo marca a nossa experiência cultural, política, social e assim por diante. Porém, tem uma certa hipocrisia dentro desse discurso e dessa prática, quando a gente pensa que a gente não consegue resolver questões fundamentais, ou seja, essas palavras de solidariedade, elas devem se transformar em atitudes, como, por exemplo, políticas de governo.
Eu não estou dizendo assim, eu vou então doar metade dos meus livros. Se for necessário, sim, né? Ou da minha casa. Mas a questão é, tem que haver políticas de Estado, tem que haver políticas públicas para a transformação dessa realidade. E o que nós temos visto nos últimos anos, depois de pouquíssima experiência na história recente de alguma redistribuição de renda, a gente viu que nós estamos caminhando e estamos assistindo, né, em vários países da América Latina, exatamente o contrário. Políticas regressivas de direitos. Quando nós temos políticas regressivas de direito, é porque nós não estamos praticando o amor ao próximo mesmo, porque a gente não quer que o pobre esteja na universidade pública, a gente não quer, né, a gente aqui, sociedade, né, a gente não quer que as pessoas tenham maior mobilidade social, e assim por diante. Então, acho que encarar esses números e encarar a situação que a América Latina passa agora, encarar, ou pelo menos tornar ainda mais visível essas características da desigualdade e das maneiras como a sociedade se articula, se organiza diante dessa questão. Ou seja, notem, por exemplo, o interesse do Estado, dos Estados existentes na América Latina, em relação ao descuido das populações indígenas, o descuido em relação a narrativas tradicionais, a questão da propriedade comunal. Então, o desenho de Estado que começou a se organizar aqui na América, ele tem essa artificialidade na sua composição, né? Então, de qualquer maneira, quero voltar a esse ponto. A nossa violência talvez seja a nossa grande guerra, e essa grande guerra, ela não tem um inimigo claro e definido. Talvez o subtexto de toda essa violência é a desigualdade. Se fôssemos sociedades onde os direitos prevalecessem, se fosse uma sociedade onde o reconhecimento da dignidade à vida humana, ela tem que existir para todos os grupos, todos os setores, em toda circunstância, talvez nós tivéssemos um outro desenho a respeito da vida que levamos. Então, de alguma maneira, sim, naturalizamos a presença da morte, seja pela questão do período da conquista, seja por essa violência que nos assola. E quero insistir nisso, a pandemia é uma violência, porque é óbvio que ela tem outras características, mas o modo como nós estamos lidando com ela é o modo da indiferença, né? E nesse sentido é que assusta observar números tão expressivos em vários países, né? Então já citamos aqui o Brasil, o México, o Peru, o Chile, né? Então são países que têm a Colômbia, países com números muito expressivos número muito expressivo de mortos nesse atual contexto.